Hoje nós vamos entrar num dos temas que eu tenho maior admiração, gosto muito, que é a Guerra de Troia. Então, hoje nós vamos adentrar um cenário que ele é cheio de nuances. Então, nós vamos levar tempo, como eu disse para vocês, nós vamos levar tempo para abarcar toda essa história. Mas essa é uma história que vai nos consumir. Ela é muito legal. Ela talvez, vou arriscar dizer isso, tá? A grande história da mitologia grega. E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, queria colocar, como sempre, para a gente começar, alguma questão da aula anterior que vocês queiram trazer, há algo que processou ao longo da semana sobre o mito de Eros e Psique. No final da aula, eu ouvi a gravação depois da aula inteira, né? Vocês estão bem, vocês ouviram uma vez só, eu ouvi duas, eu ouvi de novo, né? Me ouvi falando. E eu fiz uma edição e eu postei já no material de hoje uma edição da aula passada. Então, eu fiz uma edição daquilo que me pareceu mais significativo. Ainda assim, deu 1h10 de aula. E eu vi que lá no final a gente entrou num monte de debates mais filosóficos, do que eu gostei muito, né? A partir das questões que nós levantamos sobre conhecimento, sobre uma certa compreensão de verdade. Aquele é um debate muito legal, se vocês quiserem também depois retomar, né? Eu vejo que tem uma série de notas que nós fizemos e, claro, são problemáticas, né? Se a gente tivesse que refazer aquelas notas, talvez a gente dissesse com outras palavras, melhorasse um pouco mais. De toda maneira, é este o meu desejo, né? Que o mito nos leve a pensar para além dele. Então, esse é o legal, né? A gente pegar o mito e projetá-lo no nosso entendimento, na nossa realidade, e ver o que a gente tira disso. Bom, então hoje nós vamos falar do ciclo troiano, né? Hoje nós vamos falar desta grande história que traz como tema central a Guerra de Troia. E nós já começamos com um grande desafio. Até que ponto a Guerra de Troia ela é puramente uma história mítica? Até que ponto ela é uma guerra histórica? Essa é uma dúvida que continua a desafiar os historiadores, arqueólogos, todos aqueles que tentam, de alguma maneira, encontrar lastros de realidade por trás das narrativas míticas. Eu comecei o encontro aqui dizendo que essa é talvez a grande história da mitologia grega que chegou para nós. E por que ela é a grande história? Porque se nós olharmos de maneira, numa perspectiva histórica da cultura grega, deixa eu ver se eu acho palavras melhores, para a gente entender o papel que a poesia tem dentro da cultura grega e, dentro disso, o papel que Homero exerce nesta cultura, nós veremos o quão grande é a influência da Guerra de Troia na cultura grega. Por quê? Porque muitos estudiosos vão dizer que Homero foi o educador da Grécia e que os poemas de Homero, a Ilíada, a Odisseia, são as duas grandes obras que sintetizam os valores e a leitura de mundo, a concepção de mundo dessa cultura. Então, de alguma maneira, como essas obras
tratam da Guerra de Troia, do ciclo troiano, as referências que nós temos sobre essa guerra são muitas, ao contrário de outras lendas míticas. De outras lendas míticas, nós temos referências mais escassas, mais pontuais. Sobre a Guerra de Troia, pela influência que as obras de Homero tiveram na cultura grega, nós temos muitos estudos sobre, nós temos muita coisa levantada, discutida, pensada sobre estas histórias. E elas se tornaram um pouco a referência da educação grega, à medida que os dois poemas de Homero são as principais obras de, de formação dos cidadãos nobres dessa cultura. Né? Um jovem grego, né, nobre, ele tinha que conhecer bem essa tradição. Tudo bem até aqui? Sobre isso já pairam um monte de dúvidas. Homero existiu? Não sabemos. Nós sabemos que existiu uma linhagem de poetas que se diziam homeridas, da linhagem de Homero. Mas paira também um mito sobre essa figura Homero. E nesse mito se diz que Homero, entre outras coisas, era cego. E Homero era um sujeito que ele dizia esses poemas, né? Ele teria melhor compilado a versão da guerra, e esses poemas eram ditos de tradição oral. As pessoas tentam enquadrar a Guerra de Troia, ou uma possível Guerra de Troia histórica, perto do ano 1180, entre o ano 1200 e o ano 1100 a.C. Essa guerra, quando ela é projetada no horizonte histórico, ela teria acontecido entre 1200 e 1100 antes de Cristo. É tempo para burro. Por outro lado, ela só é escrita, os poemas só são escritos por volta do século 8 e 7 depois de Cristo. Mas eles são escritos por uma tradição oral que havia sobre os poemas e que, supostamente, Homero teria sido aquele que deu a versão final que nós conhecemos. Quem estuda muito esses poemas fica espantado com as estruturas repetitivas que ele tem. Gente, século 7 a.C., para dar uma colher de chá, e até hoje é considerado um dos maiores poemas da cultura humana. É pouco? Não é pouco. Né? A gente pensa assim, são 24 cantos de cada uma dessas obras, 24 cantos, né? Com versos de uma sofisticação literária, musical. A gente tem que lembrar disso, né? Quando a gente está falando em poesia, nós não estamos falando só numa composição de sentido e palavras, né? de estruturas com sentido. Nós estamos falando também de música. Poemas são compostos de uma maneira musical. Então, estes poemas são 24 cantos de musicalidade. Não é pouco que esses caras fizeram. Né? E não há hoje, no mundo, universidade que você não tenha gente ainda lendo, estudando, traduzindo, discutindo esses poemas. Eu acho isso de uma enormidade, né, da nossa cultura. E lá vamos nós aqui, no ensino médio, também nos atrever a olhar um pouco para eles. Infelizmente, eu deixo aqui a dica para que vocês leiam os poemas de Homero. Eles são a base da cultura literária poética grega e podemos dizer que eles estão entre os fundamentos da cultura poética literária do Ocidente, pelo menos. Claro que nós sabemos da influência de Homero no Oriente, mas no Ocidente ela é certamente um pilar, ela é um dos grandes fundamentos.
né? Você põe estas obras ao lado de tantas outras obras antigas que construíram o imaginário do Ocidente, e sob muitos aspectos. O primeiro que a gente pode lançar à luz, embora ele seja o último a aparecer, um dos últimos, é que essas duas obras elas vão dar aos gregos, e por isso a importância crucial delas, uma imagem do homem excelente, ou melhor, uma imagem do homem como ele deveria ser se ele quiser ser um homem excelente. É comum no pensamento antigo você encontrar máximas de sabedoria que dizem o seguinte: a virtude, para germinar, ela precisa de uma imagem. O que é essa imagem? Essa imagem, em grego, é uma palavrinha que se chama paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma imagem que você coloca ao lado para poder fazer um desenho. Quem vai desenhar ou fazer uma escultura, ele quer um modelo, certo? Então, ele convida um homem bonito, uma mulher bonita, em geral eram os homens, e vai posar como um modelo para ele fazer a estátua, para o escultor fazer a estátua. Ou ele vai pegar uma imagem para copiar e fazer o seu desenho. Essa imagem que é usada como modelo é um paradigma. Pará quer dizer ao lado de, né? Essa expressão em grego, sempre que a gente encontrar, pará é ao lado de. Parábola, paráfrase, parâmetro, tudo isso é de origem grega, né? É ao lado de. Então, o paradigma humano grego está representado ali. Então, essas obras elas vão lapidar dois tipos humanos excelentes que nós vamos chamar de heróis, ok? Dois heróis excelentes que vão ser os protagonistas de cada uma delas. O primeiro herói é Aquiles. Aquiles é o herói da Ilíada. Mas, Luiz, a participação do Aquiles na Ilíada é até pequena. Quem leu a Ilíada, ou quem vai ler a Ilíada, notará que, claro, Aquiles é substancial para a obra, mas ele tem participações de tempo pequena, ou melhor, ele compartilha o protagonismo com outros tantos homens de altura, né? De altura, de nobreza, excelente. Agamemnon, nós temos ali Ajax, nós temos o Heitor, enfim, uma série de heróis que aparecem nessa saga, mas o Aquiles, ele é o herói dessa. E ele vai ser também o paradigma da coragem. Nós vamos entender depois por quê. E, de alguma maneira, este modelo de Aquiles ele vai fazer muito sucesso na formação dos espartanos. Então, quando a gente olha para a cidade de Esparta, claro, a caricatura daquela cidade de Esparta está registrada ali nos 300 de Esparta, se alguém viu o filme, é uma caricatura aquilo, não é daquele jeito. Mas aquela bravura, a coragem acima de tudo, né? A dedicação a uma causa, né? O não fugir da luta, o morrer na batalha como a coisa mais gloriosa do mundo, isso é Aquiles. A nobreza, a fama. E o outro herói importantíssimo dessa saga, que é o herói da Odisseia, que, aliás, poderia fazer 8 aulas sobre a Odisseia, né? É Ulisses, é Odisseus. Daí a Odisseia é a saga de Odisseus. Ulisses é o nome latinizado de Odisseus. Odisseus é um nome grego. Então, o Odisseu, ele é um tipo heróico, mas ele é um tipo heróico que não vence pela mesma razão que Aquiles vence.
Aquiles vence pela bravura, pela destreza, pela força, pelo ânimo, pelo ímpeto. Ninguém é capaz de se opor a ele. Mas Odisseu, ele vence pela astúcia, pela estratégia, pelo pensamento, e não porque ele é o mais forte dos heróis, e não porque ele é o mais hábil, mas porque ele é o mais astuto. O epíteto é um nome que sempre vem associado, ou melhor, é uma expressão que sempre vem associada ao nome de um personagem, de um deus, de um herói. O epíteto de Ulisses é sempre o de muitos modos, o de muitos meios. É aquele que sempre acha caminhos. É aquele que nunca se aperta. Eu gosto de brincar às vezes, né? O que seria no Brasil, né? O Brasil é um pouco baiano, sabe? Daniel Souza tem um pouco disso. Nunca se aperta, né? Sempre tem uma saída ligeira ali, né? Um jogo de cintura, etc. Mas é um pouco nessa coisa do não aparece em primeiro lugar a bravura ou um certo orgulho, não aparece em primeiro lugar a astúcia. Talvez o melhor seja o mineiro, né? No nosso arquétipo, que é o mineiro, assim, ele não vai lá e diz, olha, eu sou bom, eu faço, eu sou tal. Não, ele, não sei, quem sabe, talvez, vou pensar. É um pouco esse jeito, né? A gente brinca no Brasil, né? Os mineiros têm essa coisa do esconder o ouro. Vocês sabem do motivo, né? Todo mundo que encontrava ouro nas Minas Gerais tinha que dar um quinto para o rei de Portugal, para a coroa. Era o imposto. Tudo que você achar de ouro, um quinto, né, 20% vai para a coroa. Então, os caras ficavam loucos, né, porque tinha que pagar muito imposto. Então, o mineiro é aquele que acha um tanto de ouro, fala, nossa, você achou ouro? Achei, achei uma dica de nada. É aquele que esconde o ouro, né, para não ter que pagar o imposto. Então, não é incomum você achar aquele sujeito lá que tem um monte de fazenda, né, lá no... O cara é rico a dar com pó, mas aparece meio mal vestido, com uma cara assim de... tem uns boizinho magro lá, mas tá difícil. Né? Ele não chega contando vantagem. Isso é o próprio do mineiro. Por que eu estou fazendo essa alusão? Né? Parece que... Quer dizer, eu tô inventando isso aqui, né? Não sei se é assim. Parece que a ideia desse personagem de Ulisses é um pouco aquele que, no seu ato de astúcia, é aquele que não deixa o inimigo perceber o que ele está pensando. Estão entendendo isso? O sujeito que não deixa o outro saber qual é a estratégia. Vocês já assistiram o Poderoso Chefão? Alguém aqui já viu? É maravilhoso. É maravilhoso. Assistam, de novo, quem já viu, a saga um, 2 e 3. É maravilhoso. Por quê? É uma obra bem feita, de um diretor maravilhoso. Então não tem como dar errado, né? Mas no Poderoso Chefão 3, com atores absurdos, né? Todas as séries, atores absurdos. No Poderoso Chefão 3, nós temos o Al Pacino fazendo o papel do chefão, né? Do El Capo, e ele sofre um atentado. E o sobrinho dele, que é estourado, né? Que é tipo um Aquiles, assim, ele quer ir lá e vingar. Ele sofre um atentado, assim, um monte de gente morre, e o sobrinho dele, que é o guarda-costas na ocasião dele, ele quer sair correndo e matar todo mundo, quer lá explodir, jogaram na lógica, né? Jogaram uma bomba em nós vamos jogar uma bomba atômica neles, né? E ele toma um pito do chefão, mas um pito bonito, porque ele diz assim: nunca deixe ninguém saber o que você está pensando. Esse é o principal segredo de quem administra uma organização política, econômica como aquela da máfia.
Nunca deixe o seu inimigo saber o que você está pensando. Primeiro, antes de retaliar, você tem que saber quem é que deu a ordem. Este que fez o atentado é um peão de xadrez. Ele só foi o cara que executou, mas não é ele que. Ele não tem malícia, ele não tem estrutura de inteligência para bolar isso. Quem fez um atentado contra mim é alguém grande, é alguém que achou que podia bancar isso. Não é alguém pequeno. Nunca deixe o inimigo saber o que você está pensando. Essa é a arte de Odisseu. Gente, eu estou começando a falar aqui, eu fui longe, mas é só para apresentar os dois personagens aqui, tá? Dessa astúcia de Odisseu. Bom, mas deixa eu voltar um pouco. Como é que começa a guerra? De onde vem a ideia da guerra? Qual é a trama que está por trás? O começo dessa guerra ele é muito intrincado. Ele tem vários aspectos distintos. Mas eu vou na origem mítica, tá? Não sei quantos de vocês conhecem essa história, vão ouvir pela segunda vez, mas não tem problema. Antes de começar a contar a versão da história, vou dar uma resposta aqui para o Augusto. O filme Troia, é claro que é um filme legal, ele constrói imagens muito legais. É como falar do Senhor dos Anéis. É claro que é legal, porque você consegue visualizar cenas que, lendo o livro, ficam muito na imaginação só. E o cinema concretiza imagens. Então, tem algumas imagens de Troia que são maravilhosas. Né? Eu, quando vi o trailer, eu tive uma síncope. Eu falei, nossa, vai sair um filme... Porque era aquela imagem dos barcos no mar, né? Aquela miríade de barcos no mar, que a gente não tem ideia do que é uma esquadra com 1.000 navios. Né? A gente não tem ideia que a sua cidade ser atacada por 1.000 navios, né? Assim, navios a perder de vista, como as estrelas do céu. Então, tem imagens lindas. Mas o filme não é obra de Homero, o filme é obra de um diretor de cinema. E aí o cara tem momentos que ele deixa muito a desejar. Então, o que eu fico com a impressão vendo o filme Troia? Que ele usa muito o jogo político contemporâneo para projetá-lo no mundo antigo. E eu fico sempre com a impressão que eles estão contando um conto de fadas, mas sem as fadas, sabe? Então, os deuses gregos não aparecem na história. Então, você fala, poxa, se os deuses gregos aparecem de maneira muito tímida ou não aparecem, é uma história puramente humana, material. E aí ela perde o seu simbolismo. E as tentativas, né, de mostrar os heróis com complexidades psíquicas do mundo moderno, aí eu acho que é uma falha de pesquisa do filme. Bom, de toda maneira, é um bom filme para dar uma referência. Mas eu vou dizer aqui, o filme Troia não é a versão mais fidedigna da Guerra de Troia, ok? É uma interpretação. E como interpretação é válida, é bacana, etc. E tem imagens lindas mesmo, ok? Como tudo começa? Tudo começa, né, no princípio havia Eros. Nós vamos voltar ao amor, né? Tudo começa com um caso de amor, ou um amor frustrado. Havia uma deusa chamada Tétis. Vocês vão gravar o nome? Tétis. Tétis é uma das 50 filhas de Nereu. E as filhas de Nereu são Nereidas. E Nereu é uma divindade do mar, uma divindade marinha, antiga. Então, nós temos Poseidon, que é o deus dos mares, mas assim como vamos fazer uma imagem aqui inventada, tá? Assim como o presidente, né, ele tem os seus governadores, ele não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Poseidon também ele tem outras divindades que atuam em setores específicos, que vão cuidando de coisas específicas.
são vassalos de Poseidon. E Nereu é uma dessas entidades antigas. E as suas filhas, as Nereidas, elas também cuidam dos mares. E uma das coisas que elas fazem, além de serem belas, é cuidar da espuma do mar. Sabe aquela espuma do mar que a onda faz? Por que ela é bela? Porque as Nereidas é que fazem os arranjos. As Nereidas é que projetam esses arranjos, etc. É mais ou menos isso. Elas cuidam bastante das espumas do mar e de questões marinhas. Bom, mas Tétis era a mais bela de todas, e como a mais bela de todas, ela, claro, atraiu os olhos do galã da mitologia, que é Zeus. Né? O Zeus é o cara que tem o ímpeto, né? Não diria um tarado, mas ele tem um ímpeto grande, né? Ele se apaixona demais, vamos dizer assim. Ele muda os rumos de sua paixão o tempo todo. Por quê? Porque ela é a fonte criadora do mundo, né? Tem um sentido mítico para isso. Não é só porque ele é um traidor nato, né? Da esposa e tal. Porque ele é o gerador de vida. E para gerar vida, ele tem que se apaixonar. Ele se apaixona por Tétis, mas acontece que Poseidon também é apaixonado por Tétis. Mas havia uma profecia que Zeus toma contato e que o filho gerado por Tétis seria mais poderoso que o pai, e que então ele não poderia ter relações com Tétis, porque se ela engravidar, era perigo ele ser destronado pelo filho de Tétis. E sabe que há a profecia de que Zeus também poderia ser destronado, ele sempre teme isso, isso é um tema recorrente da mitologia. Até aqui nós pegamos alguma dúvida, todo mundo está entendendo? Então tem lá, Nereu, Tétis, Zeus e Tétis, Poseidon e Tétis, etc. Bom, mas ele diz, eu não vou ter relações com Tétis, mas também não quero que o Poseidon tenha. Porque vai que o filho do Poseidon também se torne muito forte e queira me destronar. Aí ele teve uma ideia genial para ele, muito ruim para Tétis. Nenhum deus pode ter relações com Tétis. Ok? Então ele vai dar Tétis em casamento para um mortal. Vai dar em casamento a Peleu, o pai dela é Nereu, ele vai dar em casamento a Peleu, que é um rei da região da Tessália, mais especificamente da Citia, e que é neto de Zeus. É um dos heróis, né? Peleu é um dos heróis, é amigo de Héracles, foi um dos argonautas. É um homem importantíssimo da mitologia. Só que Tétis não topa essa, né? Poxa, por quê? Ponto crucial dessa repulsa. Os meus filhos serão mortais. Eu não poderei ter filhos imortais com um mortal. Mas Deus não quis saber. Tétis tentou de todo jeito fugir dessas núpcias. Mas chegou um ponto que Deus fez, né, um clarão no céu, mandou seu raio e botou a sua vontade. Você se casará com ele. E, para surpresa, todos os deuses foram convidados para a festa de casamento. E foi a última vez que deuses imortais estiveram juntos. E foi uma festa de casamento absurda. Você tem ideia da absurdidade? A música foi composta, cantada e tocada pelas próprias musas. As próprias deusas das artes é que tocaram no casamento de Tétis. Tétis tentou se disfarçar de monstros marinhos para escapar de Peleu, mas ele descobriu um jeito de segurá-la e ela teve que se render a ele. E como todos foram convidados, ninguém podia alegar que não sabia que ela era casada com Peleu, e nenhum deus podia, então, sequestrá-la e levá-la como esposa para ele.
todos tinham que respeitar a vontade de Deus. Até aqui fomos? História longa, tá? História longa. Vamos ver se vocês aguentam. Mas uma das deusas não foi convidada. Uma deusa específica não recebeu o convite. Que deusa é essa? A deusa Eris, que é a filha de Nix. Lembra da Nix? A deusa da noite, da escuridão? E, portanto, a geradora de coisas sombrias. Uma das suas filhas, antiquíssima, é Eris. Não confunda Eris com Hera. A Eris é a deusa da discórdia. Muito bem, Laurinha. A Eris é a deusa da discórdia. E é claro que num casamento você não convida a discórdia, óbvio. Mas como ela discordou do não convite, ela foi a si mesma, de penetra. E foi com más intenções, né? Já que não me convidaram, e eu sou a deusa da discórdia, ela foi com más intenções. Então, lá, pelas altas da festa, ela aparece, belíssima, bem vestida. As deusas do Olimpo, as majestades, né? São quatro, né? Nós temos a Hera, a mulher de Zeus, a Afrodite, a deusa do amor, Atena, a deusa da sabedoria, filha de Zeus, e nós temos Ártemis, a deusa irmã de Apolo, ligada à lua, mas a deusa da vida selvagem, a deusa que cuida das jovens antes de se tornarem mulheres casadas, a deusa da adolescência feminina, a deusa ligada aos ritos iniciáticos, à natureza, etc. Ártemis, como não gosta dessa vida civilizada, gosta da vida do campo, não foi na festa, não estava junto. Então, estavam lá dançando, felizes da vida, tomando ambrosia, já pelas tantas, tinham tomado bem. Chegou Eris e elas olham para Eris e ficam assustadas. Falam, nossa, o que você está fazendo aqui, né? Você não te enxerga, não? Você não foi convidada, querida. Qual é, né? E Eris, calma, meus amores. Eu só vim a este encontro para lhe dar um presentinho, um humilde regalo. E ela tira uma maçã de ouro, o famoso pomo de ouro, e oferece às deusas. E diz, trouxe este regalo para a mais bela das deusas. E sai de cena. Bom, ela disse para a mais bela, mas não disse qual deusa. Era mulher de Deus, falou, bom, se Deus me escolheu para ser rainha, para ser a sua mulher, ela está se referindo e vai para pegar a maçã. Atena discorda e fala, não, como assim? Nada mais belo no mundo que a sabedoria. Nada pode suplantar a beleza do conhecimento. E, como deusa da sabedoria, sou eu quem deve levar este pomo para casa. A Afrodite disse, oi, hello, ó, deusa da beleza, Afrodite, pegou? Deusa da beleza, sou eu. É para mim este negócio aqui, vocês não se ligaram? E começa uma briga infernal entre as deusas que abala a harmonia, abala o cosmos, abala a lei de Deus. Lembra da ordem de Deus? A ordem é abalada, porque as deusas estão em briga. Qual é a briga? Qual é a mais bela? E ninguém quer tomar partido. Deus diz, você está doido que eu vou opinar aí? Uma é minha mulher, a outra é minha filha. A outra é a deusa do amor. Vai que ela me dá uma maldição que eu não amo mais ninguém, né? Eu não tenho mais atração por ninguém. Você está doido, eu não vou entrar nessa briga. Os outros deuses também sumiram. Eu não sou o juiz dessa briga. Só que isso foi gerando um caos. Um caos, um caos. Até que Deus, vendo que não havia como remediar,
isto, ele elege um humano para ser o juiz dessa discórdia. Ele botou na conta de um humano. Mas é um humano especial. Por quê? É um homem que foi educado com muita simplicidade entre os pastores. É um homem que tem uma pureza e não conhece as mentiras da cidade. Ele não conhece as astúcias. Ele foi criado entre os bichos, entre as, né, de uma vida, vamos dizer assim, de uma vida, vou usar uma imagem, não sei se ajuda, né? Russoniana, né? Foi criado na floresta, com a natureza, entendendo os processos, né? Ele não foi criado dentro da cidade. Quem é este homem? É Paris, ou Alexandros, em grego, também, ele tinha esse título de Alexandros, foi traduzido por Alexandre, mas ele é Paris, filho de Écuba e Príamo. Écuba e Príamo são os reis de Troia. Mas, Luiz, se ele é filho dos reis de Troia, como é que esse desgraçado está lá no meio do mato, né? Então, aí nós vamos fazer um corte na história da Tétis e vamos entrar na história do Príamo, ok? E conta-se que quando Écuba está grávida de Paris, há uma profecia, não, na verdade ela tem um sonho de que ela ia parir uma tocha de fogo, né? Alguns dizem que era uma serpente que cospe fogo e que isso incendiaria Troia. E o filho que nascesse dela iria incendiar Troia. Então ela tem um sonho que ela está parindo, numa versão uma tocha de fogo, ou está parindo uma serpente que cospe fogo, e que essa serpente seria a causa da destruição de Troia. Ao consultar os adivinhos, eles dizem a ela: olha, nós sugerimos que você mate o seu filho ao nascer, porque dele virá grandes desgraças para Troia. E ela vai fazer algo semelhante àquilo que faz a mãe de Édipo, Jocasta, Laio e Jocasta. Ela não tem coragem de matá-lo, ela deita o filho, entrega para um pastor, para um servo, matá-lo. Mas esse servo, que era um pastor de rebanhos, ele leva a criança e, ao invés de matá-lo, ele a cria como se fosse seu filho. Cria lá no meio do campo, e ele se torna um homem belíssimo, virtuosíssimo e de uma pureza, de uma ingenuidade, de uma espontaneidade enorme. E é por isso que Zeus o elege como juiz. Ele diria com o coração. Ele facilmente não seria seduzido por artimanhas, ele diria com o coração. Ok? Como é que Paris volta para o palácio? Conta a história que ele, como era muito virtuoso, muito hábil, ele era de um porte atlético incomum. Por quê, gente? Porque tudo tem razão, né? Príamo, ele é descendente de Zeus, bisneto, né? Os criadores de Troia, Tros, né? Tem lá o primeiro criador de Troia, depois Ilo, que é o filho, por isso que muitas vezes você vai achar, falando de Troia, Ilion. Por que Ilion? Porque é a cidade criada por Ilo, filho de Troa. Então, essa descendência é de Zeus. Então, ele tem sangue divino nas veias, né? Então, ele é poderoso. E ele, como um jovem do campo, pastor, que não é nobre, ele decide participar de Jogos Olímpicos na cidade de Troia. Então, ele vai participar dos jogos para medir força, ele começa, ele ganha na corrida, ele ganha no cavalo, ele ganha na luta, ele ganha no arco e flecha. E aí, a hora que os troianos nobres vão ficando
se sentindo ridicularizado, inferiorizado. Como é que um pastor derruba os nossos melhores guerreiros? Não é possível. Né? Nós vamos matar esse danado aqui. Então, quando eles estão a ponto de matá-lo, que aí o próprio Heitor vai entrar em luta com ele, ou alguma coisa assim, a Cassandra, quem é Cassandra, né? Cassandra você conhece pela Disney também. Cassandra é a irmã de Paris e de Heitor. Heitor é o grande herói, né? Filho de Príamo. A Cassandra, ela é uma sacerdotisa de Apolo. Mas como Apolo deu a ela o dom da visão das coisas celestes, ele também a enlouqueceu. Então, daí vem essa imagem de que pessoas que têm muito contato com o divino têm um pouco de loucura também. Pessoas que conseguem prever grandes catástrofes ou grandes coisas também têm um pouco de louca. Então, a Cassandra é um pouco louca, um pouco visionária. Então, ela tem visões. E quando ela vê este jovem lutando e sabe que os troianos estão a ponto de matá-lo por inveja, ela reconhece, ela tem uma visão e reconhece o irmão. Então, ela avisa o rei, a rainha, fala: olha, aquele é meu irmão Alexandre, que você jogou. E aí, tem lá, né, reconhece pela cicatriz, pelo isso, pelo olho, etc. E Écuba fica tão entusiasmada, e Écuba e Príamo, a mãe e o pai, ficam tão entusiasmadas com a força desse menino, com a beleza, ele é belíssimo, belíssimo, né, desse menino, e fala: não, nós vamos te acolher de volta, foi uma loucura ter ouvido os adivinhos, etc. Bom, essa é a história dele. Ele é eleito, então, juiz. E, dado o tempo certo, as deusas se apresentam diante dele. Ele já sabe que ele será o juiz, ele está meditando, e, em segredo, a Hera vai procurá-lo em segredo e diz: olha, menino bonito, se você me escolher, eu posso lhe favorecer de muitos modos. Inclusive, eu posso oferecer a você o governo da mais poderosa, da mais bela cidade da Ásia, que você escolher. Luiz, por que da Ásia? Ora, querido, porque Troia é na Ásia. Vocês sabem disso, né? Troia é onde hoje é Turquia. A Troia é uma cidade litorânea da Turquia. Antigamente não falava isso, não era Turquia. Tinham outros nomes, mas ali é que é Troia. Ela é do outro lado, né, da Grécia. Depois nós vamos ver os mapas. Ele fica muito impressionado com isso, né? Puxa, eu, criado pastor, sem nada, de repente me é oferecido o reino da cidade que eu escolher, da mais bela, mais poderosa. Isso mexe com ele. Muito poder, muito, né? A Hera é a deusa da política, da família, do poder, né? Bom, Atena procura também ele em segredo e diz: querido, se você me escolher, eu vou eu vou lhe favorecer de muitos modos. Eu sou uma deusa da inteligência prática, da sabedoria prática. E tendo sabedoria nas coisas práticas, você pode conquistar tudo o que quiser. Porque você nunca será ludibriado, você nunca será enganado, você sempre encontrará recursos para atingir os seus fins. Ok? Tentador. Eu até agora não sei qual das duas eu escolheria. E Afrodite se aproxima também dele em segredo e é muito direta, né? A Afrodite não tem rodeio. Fala: querido, o negócio é o seguinte, meu chapa. Se você me escolher, eu boto na tua cama a mais bela mulher do mundo. Ponto final. E ele fica balançado com essas propostas. E na hora de dar o veredito, ele hesita, hesita, mas adivinha qual ele escolhe? O danado do bicho homem, né? Eita, nós.
o humano é danado. Sabedoria, riqueza, poder, honra, prestígio. Ah, eu quero é sexo. Eu quero é, eu quero é folia. Ele escolhe Afrodite. Ele fica enlouquecido com essa possibilidade. E ele diz que Afrodite é a mais bela das deusas. Ele escolhe Afrodite e, longe de ter criado, de ter trazido ordem ao Olimpo, a desordem aumentou, porque aí Atena e Hera ficaram de birra contra o troiano e ficaram de birra contra Afrodite. Afinal, Afrodite é uma deusa que sempre apronta, né? Ela sempre leva Deus a trair Hera, ela sempre leva os amantes a fazerem coisas enlouquecidas, sem razão, sem pensar. Portanto, ela sempre atrapalha muito os trabalhos de Atena, né? Porque o sujeito não consegue pensar direito quando está sob o domínio de Afrodite. E a coisa pega. Então, uma parcela dos deuses, por influência de Hera e Atena, se põe contra Paris e os troianos. Eles querem que Paris pague pela desonra que ele causou a essas deusas. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Só uma nota. Quem é a mulher mais bela do mundo? É Helena. Só que Helena é casada. Aí é o ponto. Qual é a escolha certa? Essa é a questão. Qual seria a escolha certa? É o primeiro ponto que o mito nos traz dessa história. Seria escolher uma escolha política? Falar, não, eu quero honra, nobreza, prestígio, porque com a minha influência política eu poderei fazer muitas coisas boas. Vamos pensar que todo mundo é bom, né? Com influência política, eu consigo realizar um mundo melhor. Então, a melhor escolha é buscar cada vez mais ter poder, e poder é capacidade de influência, capacidade de ação. Não vamos pensar poder numa chave negativa, tá? E todo mundo gosta do poder. Não, poder é bom, porque ele é uma capacidade de ação ou de influenciar outros a agir de um determinado modo. Claro que todo mundo deseja poder, ponto. Para mobilizar o seu desejo, a sua vontade, um certo sentido. E eu estou falando aqui numa perspectiva bastante positiva. Ora, se eu tivesse poder, capacidade de influência, talvez eu tivesse melhores soluções para a crise que estamos vivendo, para a economia do país, que eu não tenho capacidade de mobilizar os outros a seguir o meu plano, que eu acho tão bonito, tão inteligente, afinal de contas. Enfim, poder é bom. Será que é isso que é aquilo que é o mais belo para que eu tivesse escolhido na hora da... Será que era conhecimento? Que, afinal de contas, poder sem conhecimento, sem sabedoria, ele pode se tornar nefasto. Um sujeito que tem muito poder, nós não vamos nem dar exemplo que não precisa, tem muito poder, mas não tem sabedoria, ele é uma catástrofe também, né? Será que eu colocaria a sabedoria acima do poder? Que ela, em primeiro lugar, ela é mais bela e ela organiza tudo? Essa é uma pergunta que está ali no mito. Ora, e será que eu deveria mesmo abrir mão do prazer, do amor? Será que a sabedoria está acima do amor? Porque a sabedoria sem paixão, sem entusiasmo, sem desejo, uma sabedoria pura, fria, de conhecimento racional,
estratégico, mas que não é orientada pelo amor, pela busca, pelo desejo, também é o caminho para o homem. Quer dizer, um poder sem amor, diriam, né, diria Tolkien lá do Senhor dos Anéis, que eu estou lendo com os meus filhos aqui, o sujeito que não é capaz de lutar por nada é porque ele não ama nada. A gente luta, a gente quer poder para ir atrás daquilo que a gente ama. A gente busca sabedoria, busca entender aquilo que a gente ama. Eu quero estudar aquilo que eu amo, que eu gosto. Não é isso na monografia? Eu vou estudar aquilo que eu tenho paixão, senão eu não aguento ficar lendo sobre um assunto que não tenho paixão nenhuma por ele. Vejam, mas não adianta eu ter conhecimento, eu ter desejo, se eu não tenho também capacidade de influência. Não consigo fazer nada com isso. Não tenho capacidade de ação. Nós estamos aqui diante de uma tríade. Olha, eu sou suspeito, tá? Deleta aí. Mas o mito é foda. Parece a coisa mais boba do mundo, né? Uma maçã de ouro, os três deuses brigaram, e aí começou a guerra. Não. Por que começa a guerra? Porque há um conflito entre a ação, o pensamento e o desejo. Há um conflito entre agir, pensar e amar. O que é mais belo? Quem é que tem a razão? Eles. Olha como é que começa a discórdia. Quem é que está certo? Bom, essa interpretação do Loís não precisa ser a do Antônio, não precisa ser a do Léo, não precisa ser a da Laura, não precisa ser a de você. É a minha, tá? Eu estou fazendo uma leitura. E estou aberto. Se vocês quiserem arriscar de vocês, por favor. É a minha leitura aqui. A Eris, ela dá uma maçã para as três e diz, para a mais bela das deusas. Tem uma astúcia aí, é óbvio. Tem uma sacanagem aí, é óbvio. Mas qual é a mais bela? As três. Onde está a beleza? Na harmonia das três. Quando eu abro mão de qualquer uma delas em favor de outra, eu entro em desarmonia. Se eu escolho o poder e negligencio o amor, negligencio a sabedoria, eu estou. Se eu escolho o amor e fico só com o prazer e negligencio a sabedoria, negligencio o meu papel político no mundo, né, a ação, o poder, a minha capacidade de influência, eu também estou lascado. Eu digo, não, eu sou só um estudioso, eu não me interesso por política, eu não quero amar nada, não quero ter, né, relações, porque eu preciso de tempo para estudar. Eu só estudo, eu sou uma máquina de estudar, porque eu sou intelectual. Também não dá certo. Está entendendo? A moral grega é a boa medida, metron no grego, né? A boa medida. Qual é a boa medida? Não sei, mas ela tem que equilibrar forças. Vamos pensar em termos práticos? Na vida, né? Eu tenho diante de mim sempre essa escolha. Vocês aí em pandemia, tem lá aquele horáriozinho bom da tarde, do sono. O que será que eu faço? Vou estudar e fazer tarefa? Vou ver Netflix? Vou jogar um joguinho? Né? Ou vou tentar colar alguma maneira de ter dinheiro, enfim, de conquistar alguma coisa? A gente está sempre nessa encruzilhada. Tem uma prova amanhã, mas tem uma festa hoje à noite. Agora não dá nem para fazer esse exemplo, né? A gente fazia, puxa, tem provas amanhã, mas tem festa hoje à noite. Qual é a escolha? Ao mesmo tempo, eu sei que se eu tirar nota baixa, meu
pai vai tirar de mim o celular, o cartão de crédito, enfim, o dinheiro. Eu tenho que negociar. Eu estou sempre nessas escolhas. O que eu devo fazer? Mas também, se eu só ficar estudando, eu não vou viver a vida, não vou me divertir, não vou encontrar os outros, não vou fazer relações. Mas se eu só ficar fazendo relações, eu não vou estudar. Mas se eu também não pensar em futuro, não projetar minha vida, eu também nunca vou, né, fazer nada, etc. É um dilema humano sempre. Estão entendendo isso? Para ser um professor bom, eu preciso sacrificar o pai. O pai Luiz está péssimo pai nesse momento. Eu não consigo dar atenção. Mas se eu dou atenção para eles, eu não consigo trabalhar bem. Está entendendo os dilemas? Eu preciso fazer escolhas. Mas qual é o equilíbrio? Eu preciso não achar que é só esse lugar que merece investimento. Eu tenho que equilibrar. Eu vou investir agora nisso, mas eu preciso depois investir naquilo, mas eu preciso depois fazer planos, projeções. Qual é o erro de Pares? Ele projetou o amor, mas ele não leu direito e consequência seria não eleger as outras deusas. Talvez a saída mais sábia, não sei se ela é possível, mas a mais sábia seria dizer: o belo está exatamente, a beleza está exatamente na harmonia das deusas. Três são igualmente belas e são eleitas em momentos distintos, etc. Faz sentido isso que eu estou colocando aqui para vocês, na viagem que eu estou entrando aqui? Bom, algum comentário? Senão eu vou falar de Helena. Quem é Helena? Ai, danado dessa Helena. Helena é uma personagem, aliás, vocês que gostam de estudar, assim, quem tem interesse em estudar a, a história das mulheres na Grécia, Helena é um prato cheio. Né? Tem muita coisa legal sobre Helena. Primeiro, ela tem um epíteto, né? Um epíteto cruel. Ela é chamada de destruidora de países, ao contrário, destruidora de homens, navios e países. Imagina uma mulher que tem esse poder, né? Ela é destruidora de homens, porque é os corações dos homens, de navios, porque e de países, né? Ela é tratada assim. Às vezes ela é tratada por cadela, ela tem um nome, né? Cadela, a cadela destruidora de homens. Ela tem um problema, ela é também, veja, Zeus se apaixona por Leda. Leda é mulher de Tíndaro. E para poder ter núpcias com Leda, Deus a transforma num cisne. Faz lá, é uma história bonita ele de Leda. Então, Helena é filha de Zeus e Leda. Mas é aquela filiação dupla, como a de Hércules, né? Ao mesmo tempo como a de Teseu. Ao mesmo tempo, ela é filha de Tíndaro, mas ela é filha de Zeus. Na verdade, ela é concebida por Zeus. Ela é irmã de Clitemnestra. E ela é irmã dos gêmeos Castor e Pólix, ou Polideuces. Os romanos tinham uma expressão muito famosa, que era, né, como a gente fala, Nossa Senhora, né? Os romanos falavam muito por Pólix, oh, por Castor, por Pólix, por Castor, que são os irmãos de Helena, e viraram divindades. Eles eram humanos, viraram divindades pelos seus feitos. E os romanos têm uma devoção especial por Pólix, por Castor, tem essa coisa de expressão proverbial, né? Como às vezes a gente vê, meu São Jerônimo, né? Meu não sei o quê, tinha essa coisa com os deuses. Ela era bela de um jeito que doía. Imagina uma beleza que dói. A gente falou disso em relação à psique, mas a Helena não é psique, ela é uma pessoa física que tem uma beleza que dói, uma beleza estonteante.
Ninguém resiste. Para você ter ideia, os troianos estavam considerando poder devolvê-la. Bom, eu estou adiantando a história, né? Mas, enfim. Mas chega uma hora que eles olham para Helena e falam: não, eu entendo tudo que aconteceu, e não vamos devolvê-la, não. Ela é muito bonita, né? Não dá para devolver. Ela tinha uma beleza estonteante. E o Tíndaro, seu pai, sempre se preocupou muito com isso, porque os pretendentes à mão de Helena ficavam enlouquecidos pela honra de ter a mão dela. Vocês sabem do herói Teseu, de Atenas, do mito do Minotauro? O herói Teseu, ele chegou a raptar Helena e levá-la para Atenas. Ele falou: não, ela é minha. Ele raptou Helena e levou ela para Atenas. Aí os irmãos, Castor e Pólix, foram lá e trouxeram ela de volta, conseguiram tirar ela das mãos de Teseu. Mas Teseu já havia raptado Helena uma vez. E o pai estava preocupado com isso, né? Vão ficar raptando minha filha, e porque todo mundo quer, porque quer tê-la. Então, um jovem chamado Odisseu, o nosso Ulisses, ele aconselha Tíndaro, que é pai de Helena, a fazer um seguinte estratagema. Estão me acompanhando aí? Tíndaro, vamos fazer o seguinte: ao contrário de todas as outras mulheres gregas, nós vamos dar mulheres nobres, tá? Essa é uma lei que vale para a nobreza, não vale para todas as mulheres gregas. Ao contrário de todas as outras mulheres gregas, nós vamos dar a Helena o direito de escolher seu marido. Porque quem escolhe o marido? O pai. É a família que escolhe o marido. E, gente, Hollywood transformou o casamento numa coisa, né, romântica, por amor. Mas no mundo antigo se casava por pacto político. O casamento era um jeito de fazer conchavo, de fazer harmonia, de fazer política. Né? Dar a filha em casamento para um rei vizinho era um jeito de você criar apoio político, ok? Bem seco assim, né? Doa quem doer, essa era a verdade. E ele diz: deixa que Helena escolha o seu marido, porque aí ninguém vai poder dizer que ele foi, né, que foi um gesto de Tíndaro, né, foi um gesto político. Tíndaro era rei de Esparta, tá? Ele era o rei de Esparta, o pai dela. E aí ele diz o seguinte: e antes da escolha de Helena, olha como Ulisses é danado, né? O Odisseu é danado. Ele diz: antes da escolha, faça com que todos os pretendentes realizem um pacto diante de Zeus, diante dos deuses, de que respeitarão a escolha de Helena. E se alguém, por acaso, ousar ferir essa escolha e raptar Helena do seu marido, que nós não sabemos ainda quem será, que ela não escolheu, então nós vamos fazer esse pacto. Se alguém não aceitar a escolha dela e ousar raptá-la, né, pegá-la à força, vocês vão fazer um pacto de que todos farão guerra contra essa pessoa, destruirão sua casa, sua família, seu lar e sua cidade. Ponto. Quem é que era pretendente a Helena? Os grandes príncipes gregos, né? Os filhos dos grandes reis das cidades gregas. E Helena escolhe Menelau. Ok? Ela escolheu Menelau, ela não foi dada a Menelau, ela escolheu Menelau. E Menelau tornou-se depois o rei de Esparta. Ele era irmão de Agamemnon, né? De Argos, de Messena, e ele depois se torna o rei de Esparta. Para vocês terem uma ideia, o Agamemnon, ele se casou com a irmã de Helena, Clitemnestra. Mas olha como foi bonita a cena, né? Ele gostou dela,
fez guerra contra o marido dela, matou o marido dela, pegou o filho pequeno da mão dela, matou o filho pequeno dela e pegou ela como esposa. Foi mais cruel, né? Então, a Clitemnestra ela foi tomada como esposa assim. Ele fez guerra contra o reino do marido dela, matou o filho recém-nascido dela, a espada, pegou ela como esposa e ela depois foi lá com o pai dela e fez um acordo com o pai dela. E ela aceitou. A Clitemnestra aceitou. Ela falou: olha, ok, esse é o meu destino, ser esposa de um grande rei. Você fez, ok, eu te perdoo, mas ficou no coração, né? Eu te perdoo, mas eu e lhe serei fiel. A Clitemnestra, a irmã de Helena. Então, só para vocês verem como a situação de Helena era muito privilegiada. Ela pôde escolher. E todo mundo jurou que ia respeitar. A irmã dela, por sua vez, teve o filho morto, o marido morto, e é isso que eu tenho que aceitar. Para vocês entenderem a discórdia das irmãs, tá? Ok? E aí, está ela vivendo bem com Menelau, a vida é boa, Paris já está em Troia, ele ganhou o benefício de Afrodite, e perto daqueles tempos, ele vai fazer uma viagem de negócios, né, numa embaixada troiana, até a cidade de Esparta. E ao ser recebido na cidade de Esparta, eles são muito bem recebidos. Troia era um grande centro de comércio, né, um comércio importante, uma cidade muito rica. Troia era muito rica. E ele resolve não, ele olha para Helena e ele tem aquele frisson que todos tinham quando olhavam para ela. Essa é a mulher mais bela do mundo. E aí realiza-se, então, a loucura de Afrodite. Afrodite vai fazer com que Helena também se encante com ele e ele com ela. E quando ele sai de Esparta, ele leva Helena com ele, raptada. O que favoreceu isso? É que Menelau, que estava no palácio, ele precisou sair às pressas, porque o filho de Minos e Pasífae, Catreu, havia falecido. E ele era uma espécie de avô, né, de Menelau. Então, ele foi aos funerais, aos ritos fúnebres desse parente, em Creta, e deixou os hóspedes lá. Quando ele voltou, não tinha hóspede nem Helena. A Helena tinha ido embora. E eu vou mostrar para vocês aqui o mapa. E o que faz Menelau com o pacto dos pretendentes? Lembra do pacto? O pacto dos pretendentes. Tudo bem que Menelau, que Paris não era um dos pretendentes, mas ele roubou Helena. Então, todo mundo tinha que agora jurar o pacto. E muitos não queriam. Odisseu não queria, Aquiles não queria, eles não queriam guerra. Pô, guerra agora. Mas ele obrigou todo mundo a respeitar o pacto e elegeram Agamemnon como o chefe dos chefes. O irmão dele, Agamemnon, se torna o chefe dos chefes para uma expedição contra Troia. E eu quero mostrar aqui para vocês um mapa. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Vocês estão enxergando aí? Então, sim. Deixa eu ver para menos. Ó, aqui, Brasilzinho está aqui, bonito. Aqui, África. Olha o tamanho da África, né? Aqui, Europa. Presta atenção aqui, ó. Aqui é Grécia. Nós vamos agora chegar pertinho, tá? Ó. Vou botar para cá, ó. Estão vendo a Grécia aqui, ó? Olha que legal que é ter esse mapa da Google, né? Dá para ver o fundo do mar aqui. Olha o desenho do relevo aqui, ó. Vamos aumentar. Olha que legal isso aqui, ó.
Olha como o mar é fundo e como aqui nessa região da Grécia ele é um pouco mais raso, né? Gente, aqui está Atenas, estão vendo? Conseguem ver, né? Aqui está Esparta, ó. Tudo isso aqui era chamado de Magna Grécia. Na verdade, tudo isso aqui, ó, era Magna Grécia. Dá uma olhada na quantidade de ilhas que tem aqui, ó, gente. É muita ilhazinha. Tudo isso aqui era Grécia. Grécia, não era um estado. Tudo isso aqui era cultura grega. Eram cidades-estados independentes, mas que tinham a língua e a crença e a visão de mundo grega. Ok? Tudo isso aqui. Hoje não é mais. Aqui, ó, é Turquia. Tá vendo? Esse pedação. Na verdade, esse pedação aqui, ó, é Turquia. Tá vendo? Ó, olha onde está o Líbano, olha onde está Israel, Jordânia. Aqui, ó, o Cairo, toda a parte do Egito, onde era Alexandria, é Alexandria, né, a ilha de Chipre. Tudo isso aqui é Turquia, ó. Aqui está a Grécia. Onde é que está Troia? Troia é aqui, ó, nesse pedacinho aqui, mais ou menos aqui, ó. Dá para ver? Não. Cursor, estão vendo o cursor aqui? Estamos. Aparece aí, cursor. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma nota aqui, ó. Mais ou menos por aqui é Troia, ó. Aqui os gregos chamavam de Helesponto, né? O ponto em grego é mar, é o mar de Elis, o mar heleno. E aqui em cima, deixa eu tirar esse bicho aqui. E aqui em cima já é, ó, caminho para o Mar Negro, ó. Então era uma passagem extremamente importante. Olha Istambul, onde está aqui, ó. Aqui é o Mar Negro, ó. E aí os argonautas vieram até aqui. A viagem dos argonautas é até aqui, ó. É dessa região aqui que vem a Medeia, a personagem grega da tragédia da Medeia, mulher de Jasão, ela é dessa terra aqui, ó. Ela é levada até Tebas para se tornar rainha de Jasão, a feiticeira. Então, Troia, saiu do mapa. Ó. Troia está por aqui é o Monte Ida, nesse verdinho aqui, que é onde o Paris foi criado. É um famoso Monte Ida. Então, os gregos saem daqui com seus barcos. Estão vendo essa região aqui? Ó? Deixa eu fazer um outro sinal aqui. Opa. Estão vendo essa região aqui? Ó? É a região da Eubeia. Opa, deixa eu tirar o. E aqui, ó, nesse ponto aqui, mais ou menos, é o porto de Aulis. Daqui saiu a esquadra grega. Desse ponto aqui, então vamos apagar aqui, ó, e vamos botar aqui. Desse ponto aqui sai a esquadra grega. Aí eu não sei qual é o caminho que ela faz, se ela faz por outro aqui. Olha a ilha aqui, eu estou passando agora na ilha de Lesbos. E ele vai até Troia. Ok? É longe, né? Dá um caldo ali. Eles vão até Troia
Só que vocês viram que no caminho tem um monte de ilhazinha, né? Então, um monte dessas ilhazinhas são estados, cidades-estados, que eram aliadas de Troia. E os gregos vão fazer saques e guerras contra muitas delas, né? Então, começa a expedição, eles conseguem reunir todos os guerreiros. Tem na Elida uma descrição que é linda, e é do número das naus, do catálogo das naus. Ele vai descrevendo todos os barcos, os principais, né? Quem é o capitão, de onde ele vem, qual é o valor que ele tem, né? Ele vai descrevendo todos que vão à guerra. A guerra dura aproximadamente 10 anos, e no próximo encontro eu vou falar desses 10 anos de guerra, tá? Não é uma guerra assim, eles vão lá, brigam e voltam. Não, ela dura 10 anos, é uma guerra de cerco. Você sabe o que é o cerco, né? O cerco, um exército inimigo se instaura diante da cidade do seu oponente e não permite que eles saiam para fazer comércio nenhum. Então, como a cidade é muito protegida, eles não conseguem entrar, eles vigiam as portas, de maneira a forçar, com o tempo, eles abrirem a cidade e virem para a guerra. Porque vai chegar uma hora que vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar alguma coisa. Então, eles ficam fazendo um cerco. No mundo antigo era muito famosa essa estratégia. Você vai e cerca a cidade. Ela não pode receber encomendas, não pode receber visita, não pode fazer comércio. Então, não chega especiarias de outros lugares, não chega nada. Eu não posso entrar e te matar aí dentro, porque eu vou sofrer baixas grandes, mas eu não deixo também você fazer mais nada. De alguma maneira, de uma maneira diferente, isso é parecido com as guerras modernas de embargo comercial, né? Quando a gente se vê proibidos a fazer comércio com Cuba, porque ela está, entre aspas, em guerra com os Estados Unidos, em guerra com o Ocidente, em guerra... Enfim, então a gente tem um embargo econômico, você tem uma guerra desse tipo. Só que lá era física, era com pessoas na porta mesmo, né? Não era pela proteção de leis e de bancos e de mercado. Então, essa guerra vai demorar, mas nós temos elementos agora cruciais dessa guerra. Primeiro, que é o papel de Calcas. Calcas é um adivinho que tem uma função parecida com a de Tiresias, embora ele seja menos poderoso que Tiresias. Mas ele é um adivinho e ele é consultado, ele é o mais famoso adivinho dos gregos. E ele sempre será consultado para saber o que fazer. E ele já fez uma profecia, que durante 9 anos Troia resistirá, mas no último ano Troia cederá. E os gregos se apoiam um pouco nessa profecia. Mas eu vou parar a aula aqui hoje.